Estou acordando a galera ainda. A gente não começou louvando, mas já está ainda acordando. Tiagão, abaixa o meu retorno para mim e até aí você pode deixar mais alto, não tem problema não. Isso, fica da forma que você achar melhor aí à frente, mas aqui se abaixa. Aí, amados, falando sobre padrão, eu não posso querer me comparar ou me colocar como padrão como algo ruim, senão eu estou nivelado. A gente às vezes olha para a nossa igreja e fala, porque a nossa igreja é boa, porque olha aquela igreja ruim. Ah, que o meu pastor é bom, porque olha que o pastor é ruim. Olha só, gente, já é o contrário também. Brincadeira. Mas às vezes você olha para a sua vida e fala, tanta gente nem participa de nada, e eu no louvor, eu estou dando meu dízimo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo outro. E às vezes o padrão que você coloca para você se compara, se nivela a algo ruim, algo que não é um padrão bom, e acha que está fazendo muito, e acha que é bom demais, e acha que já está suficiente, eu já não preciso fazer mais, eu já estou num padrão bom. E o que eu queria te convidar é a mudar o seu padrão, ao seu ponto de referência. Seu ponto de referência tem que ser o próprio Cristo. Quando você olhar para Cristo, Ele sendo o seu padrão, você vai estar sempre precisando melhorar. Quem está entendendo, diga amém. Você nunca vai se sentir um bom. Você nunca vai se sentir aquele que faz muito dentro da sua comunidade, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, aonde você estiver, dentro da sua casa. Você nunca vai achar que você foi paciente o suficiente. Você sempre vai ter alguém que é Cristo, que é o nosso alvo, que é o nosso objetivo, amém? Como sendo um padrão bem mais elevado. Então não corro o risco de me estagnar, de paralisar a minha caminhada. Não corro o risco de ficar acomodado. Porque o meu padrão não são as pessoas em volta. O meu padrão é o próprio Cristo. Agora, então, por que falar sobre essa mensagem de nós sermos padrão para os fiéis? É porque tem pessoas que não conseguem olhar para Cristo e ainda estão olhando para você. Você é o Cristo que as pessoas vão conhecer. As pessoas às vezes estão com a visão ainda só para as pessoas em volta. E você precisa apontar para Cristo. Por mais que ela não enxergue ou ela não entenda tudo que o Senhor é na sua vida, ainda hoje, mais um dia vai conhecer, mas por enquanto você não pode ser pedra de tropeço para ninguém. Você não pode ser barreira para ninguém cair. Motivo de alguém que não tem uma visão em Cristo se desviar. Quem está entendendo, diga amém. E como a gente já conversou semana passada, eu vou passar já só rapidinho. A gente precisa ter exemplos na palavra, né? E o segundo tópico foi no trato, no procedimento, em como a gente age, como a gente se comporta. O terceiro tópico foi no amor. Temos que ter esse amor incondicional. Eu só não lembro aonde que eu parei na semana passada. Eu acho que foi no Espírito. Eu não lembro, mas eu vou falar sobre o Espírito aqui. No amor eu já falei semana passada, no procedimento eu já falei. E aí eu quero falar sobre grau de espiritualidade, maturidade espiritual. Nós precisamos pedir a Deus essa graça. Nós precisamos pedir a Deus essa misericórdia de nos ajudar em nosso crescimento espiritual. Quando nós temos na palavra do Senhor fala, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Isso é verdade. Nosso padrão de espiritualidade tem que ser elevado, mas para isso eu preciso entender que eu preciso buscar ao Senhor, ter um desenvolvimento, ter um crescimento, ampliar o nosso foco, a nossa visão, pedir ao Senhor misericórdia, graça. Mas eu preciso entrar nessa atmosfera espiritual. Assim como na semana passada falamos sobre a palavra, que tem que haver conhecimento das Escrituras, você precisa conhecer também o lado espiritual.
Você precisa ter um contato com o Espírito Santo que mora dentro de você. Esse Espírito Santo tem que resplandecer na sua vida. Nós tomamos decisões e pensamos, agimos, e poucas vezes, em alguma decisão nossa, nós decidimos falar assim: o que eu quero é isso. Mas Espírito Santo, Deus, o que o teu Espírito me conduz? O que eu preciso agir nesse momento agora? Como eu falei semana passada, eu só para trazer, eu dou o exemplo dos filhos para com os pais. Os filhos para com os pais. Se o filho vê o pai que vive a palavra, que conhece a palavra, que busca a palavra, o filho vai também vai ter o pai como um exemplo. Da mesma forma, eu preciso ser exemplo de alguém que busca as coisas espirituais. Pergunta para quem está do seu lado: seus amigos vê você buscando a Deus de todo o coração? Não precisa responder, não. As pessoas que andam com você percebem você buscando ao Senhor? Ou talvez existe muito discurso: temos que buscar, temos que fazer, e pouca busca. Lembrando que o tema é ser exemplo para os fiéis, né? Ser exemplo dos fiéis. E eu louvo a Deus. Eu já falei muito aqui, não vou falar muito não, senão tem várias pessoas que eu falo: Senhor, obrigado, Pai, porque essa pessoa é exemplo para mim, Pai. Me ajuda, Pai, tem misericórdia da minha vida, porque eu preciso ser exemplo para outras pessoas também. Então o Senhor te catuca hoje, te sacode hoje, crescimento espiritual. E outra coisa que eu quero falar: maturidade espiritual ou crescimento espiritual não é você estar aqui pulando, rodando, sapateando. Isso aí pode vir também, falando em língua, mistério, estou buscando ao Senhor. Às vezes, amado, isso é meninice também. A pessoa está aqui pulando, saltando, glória a Deus, pega o microfone ou pega um instrumento e, amado, faz que a maravilha, todo mundo se sente arrepiado. Chegou lá fora, toda a espiritualidade demonstrada aqui na frente virou um mau exemplo lá fora. Quem está entendendo, diga bem. Ser exemplo na fé é você ter equilíbrio em Deus. As coisas espirituais têm que estar em primeiro lugar, isso é certo. Buscai a Deus em primeiro lugar, e as demais serão acrescentadas. Isso é além de instituição, igreja, além de tudo, falando das coisas espirituais. Hoje o Senhor te convida, Ele quer elevar a sua espiritualidade. Ele quer fazer com que você cresça espiritualmente. Deixa eu continuar lendo aqui, senão a gente vai perder nosso foco aqui. Amados, na fé, falou assim, ó, você tem que ser, cadê que eu perdi o versículo aqui? No amor e na fé. Na fé. Eu preciso aprender a conhecer o agir de Deus. A fé não é algo que você não entende, não conhece e tem fé. Não. Ah, não, eu tenho fé em Deus, mas quem é Deus para você? O que Ele faz na sua vida? Eu não sei, mas eu tenho muita fé. Está errado. Aquele que tem fé conhece o seu Deus. Difícil, hein? Vamos lá. Você quer crescer a sua fé? Cresça o seu conhecimento de Deus. Na palavra fala que eu não consigo ver as coisas da fé, é enxergar com os meus olhos. Eu não consigo, eu tenho que ter fé sem ver. Mas eu tenho fé de algo que eu conheço. Eu conheço quem é aquele que pode suprir as minhas necessidades. Como que você conhece? Eu conheço através da palavra e de experiências que eu tenho para com o meu Deus.
Então eu não estou vendo ele agir hoje, mas eu sei que ele está agindo. Quem está entendendo, diga amém. Se eu quero aumentar a minha fé, eu tenho que conhecer mais de Deus. A fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Para eu ter a fé acrescentada, muito além do que força de vontade, muito além, mas não porque eu quero e vou lutar, isso não é fé. Precisamos parar e falar: Senhor, prepara minha mente para eu entender os teus caminhos. Tem um louvor que fala: não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Senhor, eu quero conhecer o Senhor mais. Eu quero saber como que o Senhor age mediante uma família. Eu quero saber como que o Senhor age na igreja do Senhor. Eu quero saber como que o Senhor age no ministério. Eu quero saber como que o Senhor age. Eu quero conhecer os seus passos, Pai. Eu quero entender. E quero simplesmente, quando eu não puder entender, saber quais os padrões que o Senhor tem. Qual o padrão de santidade o Senhor tem? Como o Senhor quer que eu me comporte tanto perante a minha liderança, como perante quem eu lidero? Senhor, como que o Senhor quer cada passo a passo na minha vida, Pai? Porque uma vez que eu conheci a Tua Palavra, uma vez que eu conheci como o Senhor quer que eu proceda, eu vou ter fé no Senhor. Uma fé não louca, mas uma fé convicta de que o Senhor se revelou na palavra e que eu preciso conhecer e acreditar no que Ele falou. A fé não tem como foco as minhas vontades, os meus desejos. A fé tem que ter como foco o Senhor, o que Ele é e o que Ele espera de nós. Eu não posso ter um desejo e simplesmente falar: agora eu tenho fé que Deus vai fazer. Não, meu desejo precisa estar em conformidade com a palavra do Senhor. Quando alguém me encontrar, eu preciso ter base na minha fé, base em Deus, para falar que eu acredito. Exemplo, os 3 homens que estavam na fornalha lá, indo para a fornalha, eles tinham fé em Deus. O meu Deus tem poder suficiente para me livrar dessa fornalha. O meu Deus tem poder suficiente para isso. Mas mesmo se Ele não me livrar, eu continuarei servindo a Ele. Você pode glorificar a Deus? Eu preciso conhecer ao meu Deus. À medida que eu vou conhecendo a Deus, eu vou ouvindo Ele falar comigo, Ele ministrar o meu coração, Ele vai me direcionando. No mesmo caso, Deus pode me conduzir por caminhos diferentes. Deus pode, no caso de enfermidade, me conduzir e falar: prepare o seu coração porque a pessoa vai partir. Quem está entendendo, diga amém. Ou no caso de enfermidade, Deus pode preparar o seu coração e falar assim: ó, não é hora ainda não. Ainda tem muita obra para fazer pela frente. Amém? Não é o mesmo Deus? Sim. E eu continuo tendo fé nele? Sim. Mesmo se alguma coisa não for conforme o que eu queria. Hoje, a sua fé vai ser acrescentada não é quando seus milagres acontecem. Você precisa entender isso. Maturidade espiritual é isso. Não é quando o que você está pedindo hoje está acontecendo. É quando você permanece convicto nesse Deus e segue com Ele até o final. Quem está entendendo, diga amém. O caminho que Ele quer que você trilhe, que você passe. O tamanho da sua fé vai ser: as estruturas vão se abalar. E a sua casinha ali está permanecendo de pé. Eita, glória a Deus. Estar com Deus enquanto meu casamento está bom é fácil. Quero ver na hora que a dificuldade vir. Quem está entendendo, diga amém. Ter fé em Deus quando o meu emprego está bom é fácil. Quero ver ter fé em Deus na hora que a dificuldade está batendo a porta. Ter fé, ser exemplo na fé, é conhecer o seu Deus.
entender e confiar nele. Deus está agindo na nossa vida. Você pode glorificar o nome do Senhor? E precisamos buscar esse crescimento em Deus. Sem a fé, amados, muitas vezes, sem a direção do Senhor, a gente acaba até agindo de forma inconsequente. E as nossas decisões são tomadas. É como se eu estivesse construindo alguma coisa sem fé. Às vezes eu estou construindo só com a minha força. E construo em cima de um terreno que é areoso, pedregoso, ruim. Porque eu não tenho compromisso de achar aonde está a base da minha fé. Na palavra do Senhor dá um exemplo. Quando a gente confia em Deus, acredita nele, né? Coloca a nossa esperança em Cristo. Todas as minhas decisões eu me preocupo em alicerçá-las em Cristo. Quem é a rocha que sustenta a minha casa? É quem? Cristo. Aonde você tem construído a sua fé? Qual o alicerce da sua fé? É Cristo ou não é Cristo? Construir em Cristo dá trabalho. Alicerçar a sua vida em Cristo dá trabalho. Porque você não age conforme o seu querer hoje. Você pode querer hoje fazer muitas coisas, mas você fala, eu preciso construir, preciso edificar a minha fé, ou a minha esperança, ou os meus atos, do que o Senhor quer. Às vezes vai demorar. Exemplo, quem aqui já pensou quem já trabalhou já com obra, e falou assim, hoje eu vou fazer aquela obra naquele telhado, exemplo. E aí choveu. Você pode mexer no telhado quando chove? Não pode. Tem que esperar a hora. Esperar o momento. Uma fé louca fala, não, agora eu vou fazer assim mesmo, porque vai acontecer e eu quero que aconteça. E às vezes o Senhor está falando assim, espera. Não é pela sua força. Hoje, muitas pessoas estão construindo a sua fé num terreno perigoso, num terreno difícil. E nós aprendemos na palavra que a igreja do Senhor, ela é edificada sobre Cristo. Então, o que eu queria te convidar antes de passar para o próximo tópico, é realmente olhar se a sua fé está baseada na igreja, se a sua fé está baseada no pastor, se a sua fé está baseada no seu casamento, no seu emprego. Porque quando a fé está baseada em algum desses pilares, não são essenciais, quando um desses pilares desmorona, a sua fé também desmorona. Agora, se a sua fé está em Cristo, se a sua fé está em Jesus, fala para quem está do seu lado, sua fé será inabalada. Sua fé será inabalada. Inabalada. Aí sim, voltando no exemplo aqui, pode doer, pode ficar ruim. Mas quando as pessoas olharem para você, vão ver alguém que tem um exemplo de fé. Em meio às dificuldades, tribulações, turbulências, e persevera no Senhor. Tem um louvor que fala que é o salvo. Os que confiam no são como? Que não, mas permanece para sempre. E eu quero te falar, é possível permanecer no Senhor. É possível ser exemplo para os fiéis. Não estou falando que você é o foco, não. Você é exemplo porque você se alicerçou em Cristo e as pessoas vão te usar como exemplo. Mas no fundo, você sabe, você só está de pé porque Cristo é na sua vida. Ele é quem te fortalece. Ele é quem te direciona. Amém, amados? Deixa eu correr aqui o que acontece no próximo versículo 12 aqui, na pureza. Pureza.
Abra sua Bíblia aí, amado, em 2 Coríntios, capítulo 6. Pastor, minha fé é forte, ó, eu sei quem é Deus. Só tem um problema, pastor. Eu não aprendi a falar não para as coisas desse mundo. Constantemente eu falo sim. Na aula passada a gente falou sobre isso, na escola bíblica. Sobre aprender a falar não. Aprender a falar não, né? E isso é muito difícil. Muito difícil. 2 Coríntios 6,14. E eu vou falar alguns princípios aqui, que eu vou te perguntar se você está aprendendo a falar não. Você não precisa me responder não. Mas é para você refletir. Porque uma vez que você está alicerçado em Cristo, quer Deus, quer seguir o caminho com Ele, não existe como ter impureza, sujeira, pecado, coisas que não são agradáveis a Deus, não pode ter. E hoje é necessário você fazer uma análise sobre a pureza que está no seu coração aí. 2 Coríntios 6,14. Quem encontrou, diga amém? Né? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? E a pergunta que tem aqui hoje: nós sabemos, como eu falei, que tem tempestades que vêm e que a nossa fé tem que estar alicerçada em Cristo. Mas precisamos encarar os fatos. Existem paixões, amores, coisas que nos agradam nesse mundo. Eu vou repetir de novo aqui, amados, o que eu costumo falar. Essas drogas aí devem ter uma experiência boa. Deve ser algo bom na hora. Sim ou não, gente? Hã? Sim ou não, igreja? Deve ter, eu não usei. Graças a Deus por isso. Mas deve ser algo bom. Na hora deve ser maravilhoso. Depois aí você fica preso. Depois você não vive mais. Você fica amarrado naquela situação. E um abismo chama outro abismo. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero tratar sobre um ponto aqui que é julgo desigual. Eu quero tratar sobre um ponto que é desigualdade no pensamento, na ideia, na ideologia. Você é de Cristo, afinal de contas você está aqui na igreja buscando a Ele, amém? Ele é o seu Senhor. E a pureza tem que estar no seu juízo. Você não pode ter dois pensamentos, dois juízos, dois julgos. Você não pode ter duas ideias, dois comportamentos. Um é quando você entra na igreja e um lá fora. Esses desejos vão vir perante você. Mas você precisa rejeitar. Afinal de contas, você é livre em Cristo Jesus. Se não entendeu, eu vou falar de novo. Você é livre. Então a sua mente, o seu comportamento, não pode haver julgo desigual. Pensamentos desiguais. Tem que ser um só Cristo. Minha base é Cristo. Eu posso ouvir pessoas, falar com pessoas, conversar com pessoas, mas eu não posso trazer para a minha vida nenhum elo com essas pessoas. Nenhum elo com esses ideais, com esses pensamentos, com esses comportamentos. Se você perceber que o seu coração está sendo levado, está sendo roubado por esse mundo, hoje, corta. Pastor, mas é o meu emprego, exemplo, mas é o meu emprego, mas é o meu namorado, nunca mais vou ter um namorado como esse, eu vou viver solteira a vida toda, vou ficar encalhada, como é que vai ser, pastor? A única pessoa que quer namorar comigo, ele tem os pensamentos completamente fora do que o Senhor deseja. A palavra tem resposta para isso. É melhor entrar no céu sem uma mão, sem o olho, do que ficar no inferno com as duas coisas. Quem está entendendo, diga amém.
É a única oportunidade de eu crescer na vida, é fazer isso, é ter essa atitude. E a gente está errado. O Senhor te chamou para você ser exemplo. Aleluia. Se está sendo mau exemplo, Deus vai te cobrar depois, cara. Quem encontrou, diga amém? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Sexo fora do casamento. Sexo fora do casamento. O matrimônio precisa ser honrado, valorizado. Sexo fora pode ser antes, durante e depois, se houver um divórcio. Quem está entendendo, diga bem. Hã? Sexo fora do casamento é impureza, não é exemplo. Já ouvi até, como é que as cabeças desses adolescentes ficam? Já ouvi histórias tremendas, Jesus. O que tem a ver? É só um momento só, depois pede perdão e resolve o caso. Você não tem noção da maldição que você está trazendo para a sua vida. Por isso hoje, busque a pureza, inclusive na parte sexual também. Se está solteiro, não tem sexo certo ou errado para você. Uma vez numa classe de adolescente, perguntaram, qual é o sexo lícito aí? Qual é o sexo que pode? Como é que pode ser? Aí falando, para vocês nada. Nenhum sexo. Não tem sexo certo. Pastor, mas como é que pode? Eu vou subir nas paredes, eu não vou conseguir. Vai fazer o que quiser fazer, mas se você quiser estar em Jesus, é nada. Quem está entendendo, diga amém. Não estou aqui para julgar ninguém, falar com ninguém. Estou falando o que a palavra fala. Amém, amados? É nada. Que hoje isso seja verdade na sua vida. Eu vou correr aqui pela nossa hora. Abre em Efésios 5:18. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do... Você entendeu que bebida é não para você? Entendeu? Sim ou não? Sai fora de bebida. Ok? Você não sabe qual é o limite, você não sabe qual é o momento. Você não sabe qual é o momento. Você não sabe como vai estar quando você for beber. O seu emocional vai estar abalado ou não. Você não sabe qual é o argumento ou o momento que você vai. E ao invés de correr para o álcool, para a cachaça, ou para a cerveja, ou para essas misturas, corra para a presença do Senhor e se embriague com o Espírito Santo. Amém. Você vai ganhar muito mais. Amém, amados? Muito mais, muito mais. E hoje o Senhor fala conosco diretamente. Eu não vou ter, amado, como ler todos os versículos aqui agora, falar sobre todos. Mas assim como a bebida, a droga não vale, pornografia não é válida.
É triste o que eu vou falar aqui agora, mas tem até jogos de videogame que não é válido também não. Abandonar completamente o pecado em busca da santidade. Em Hebreus 12:14, você não precisa abrir não, eu vou ler aqui. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Gálatas 5:19 ao 26, fala assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos descrevo, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. E eu continuo essa mensagem a partir do outro versículo, né? A gente vai para o versículo 13, que é: persiste em ler, exortar e ensinar na semana que vem. Amém? Então, amados, o Senhor falou hoje um pouquinho conosco. Eu queria que você se colocasse realmente na disposição de Deus. Em nenhum momento, ainda mais nesses pedaços aqui, é confronto mesmo na carne, confronto na alma, confronto nas nossas atitudes. Não ignora o que o Senhor fala contigo hoje, não. Não sai daqui deixando de lado, não. Pelo contrário, coloca com prioridade na sua vida. Se encha de Deus para você vencer essas dificuldades. Porque o que o Senhor está esperando, a expectativa dele, é que os filhos de Deus se manifestem na terra. Aleluia! A expectativa do Senhor é que você se manifeste com o brilho de Deus na sua vida. Às vezes, nós passamos por uma dificuldade e a gente, tudo que não é exemplo, a gente passa a ser exemplo. Mas a nossa motivação não é Cristo, é o medo do inferno, medo de morrer. E o Senhor te convida hoje é mudar os seus princípios. Você não pode buscar ser santo simplesmente porque está com medo de algo que você construiu desmoronar. Você tem que ser santo porque Cristo morreu na cruz do Calvário com você há 2.000 anos atrás. Você tem que ser santo, buscar Deus porque Ele te amou. Não abriu mão por você. E quer que você seja filho dele. E você precisa se manifestar nessa terra. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Então o Senhor hoje te faz elevar o seu pensamento, o seu ideal. Não é olhando para as coisas dessa terra. Eu tenho que ser assim porque o pastor vai me cobrar. Não é o pastor. Você tem que ser assim porque Jesus morreu na cruz do Calvário. E você vai ser exemplo. Vidas que se perderam porque você não foi exemplo. Aonde você tinha que resplandecer a luz, você deixou as trevas te ofuscar. Aonde tinha que se brilhar, você na verdade confundiu mais as pessoas. Aonde o evangelho poderia ser claro, você decidiu ter 2 pesos e 2 medidas. Hoje, Cristo te convida a tirar todo o jugo desigual da sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos ser claros nos nossos comportamentos e atitudes. Outro problema de impureza, amados, abra aí para mim. Hebreus 13:4.